De volta pela graça soberana de Deus na apresentação de mais um programa de fé que propõe levar a você o Evangelho de Jesus Cristo em sua íntegra. Isto é a revelação da Bíblia Sagrada, a abertura de todos os mistérios que estavam escondidos em todas as gerações. Deus cumpriu sua palavra quando o sétimo anjo de Apocalipse 10, verso 7, tocou sua trombeta. Talvez você nunca nem ouvira falar de que o anjo de Apocalipse 10, verso 7, já veio à terra, já tocou sua trombeta e todos os segredos de Deus foram revelados. Eu sei que é uma coisa de difícil compreensão, porque quando falamos em anjo, as pessoas logo recorrem a uma escritura de Paulo aos Gálatas. Ainda que eu ou um anjo vindo dos céus vos anuncie outro evangelho, seja considerado anátema, excomungado, amaldiçoado. Então, muito bem, para você fazer um teste, nós estamos aqui dando a você a liberdade para que você ponha em teste se o que nós estamos anunciando é outro evangelho além do que Paulo anunciou. Pare e analise. Seja simplesmente verdadeiro. Quero te perguntar, qual foi o evangelho anunciado por Paulo? Falou Paulo em Trindade? Não. Batizou Paulo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo? Não. Permitiu Paulo que as mulheres fossem pregadoras? Não. Como é que Paulo ensinou as mulheres a se vestirem? Com roupas de homens ou com trajes honestos, de short, de biquíni, com roupas apertadas, decotadas, que as artistas da televisão trouxe para dentro das casas e da igreja? Não, não é este o evangelho que Paulo propôs. Ensinou Paulo a... Qual evangelho que Paulo ensinou com relação a usos e costumes, com relação aos dons espirituais? Então eu quero dizer aos senhores que se o que nós estamos vendo na igreja tradicional do catolicismo ao protestantismo está fora do padrão de Paulo, não é muito que eu venha aqui e diga para você que você deve amaldiçoar estes ensinamentos e sair fora. Apocalipse 18, 4, o anjo diz, sai dela, povo meu. Agora, amigo telespectador, por falta de coragem, por amar mais a igreja, por amar mais o padre, o pastor, o papa, sabe? As pessoas se apegaram a estas tradições que se tornaram inválidas a palavra. Então eu volto aqui, na deixa do programa anterior, para lembrar a você que o retrato que nós estamos vendo da condição da igreja hoje nada mais é do que a igreja de Coríntios. Estamos aqui estudando uma igreja que tinha deuses, como eles têm, 3 pessoas na divindade, e Paulo diz, deuses não são. São obras feitas por mãos humanas. Trindade é uma doutrina criada em 4 paredes dentro do Concílio de Nicéia, fruto da discussão de Atanásio e de Ário, 2 bispos lá do 4º século. Trindade é uma substituição dos deuses que Roma adorava, ídolos,
para as terminologias Pai, Filho e Espírito Santo, é um arranjo dos mais grosseiros, tanto é grosseiro que quando você aperta qualquer pessoa para explicar a Trindade, pastor, padre, eles dizem é um mistério, inclusive não são os católicos apenas não, os crentes também recorrem lá a Santo Agostinho. Disse que Agostinho estava na beira da praia tentando entender a Trindade, e aí então apareceu um ser para ele e disse, o que você está fazendo? Ele disse, eu estou aqui tentando entender a Trindade. Ele disse, pega aí o seu dedal e tira a água do mar e passa para esse buraquinho. Não, é impossível, então assim também é impossível você entender. Agora, isso é conversa de padre, viu? Isso é conversa, como diz a história, conto do vigário. Vamos para a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus. Aqui então, vimos que se eles têm capacidade para dividir Deus em três pessoas e dar ao povo como verdade, imagine o que eles vão fazer com a igreja. Um desses programas, eu vim aqui e disse, olha amigo, nunca se esqueça disto, só existem duas igrejas na terra, uma é falsa e outra é verdadeira. A falsa igreja está dividida, uma em cada esquina, apenas para onde a pessoa sair e entrar está dentro da mesma garrafa, dentro da mesma cadeia, dentro do mesmo projeto imundo de destruição das pessoas. Então eu quero lembrar a você, escutem, pode ser grosseira, pode ser, mas dá para você entender. Tome cachaça e ponha em várias garrafas ali, e depois pegue rótulos diferentes e ponha nessas garrafas. Mas o conteúdo das garrafas é cachaça. Então você pode pegar pitu, tatuzinho, pirassununga, não sei mais o que, paulistana, cana de cabeça, e escrever, mas o conteúdo é cachaça. Você tem a igreja que criou a Trindade, foi a Igreja Católica. E a igreja que nasceu em 1516 com Lutero foi o catolicismo reformado. Então você tem a Trindade em todo o segmento da religião procedente de Lutero. Batista, presbiteriano, assembleiano, congregacional, adventista, Deus é amor, universal, é a igreja da graça, mundial do poder de Deus. Tudo isto é cachaça, ou seja, tudo isto é catolicismo com outro nome. Agora, leia Apocalipse 17 e veja a mãe e as suas filhas. Então, eu quero só lembrar a você que esta divisão com nomes diferentes é a divisão que Paulo condenou lá no capítulo 1 da carta aos Coríntios. Um diz, eu sou batista, outros eu presbiteriano, outros assembleianos, outros eu sou adventista. E até uns dizem, eu sou de Cristo, eu sou fora disso tudo aí. Não, senhores. Nós precisamos de homens enviados por Deus, mas nós não prestamos cultos a personalidades, viu? Homem nenhum é coisa nenhuma. Eu não sou absolutamente dono da verdade e não sou nada. Estou aqui apenas como instrumento para falar a Bíblia e chamar você a crer na Bíblia, que é a verdade. A verdade não é o conteúdo doutrinário da igreja batista, presbiteriana, assembleia congregacional, adventista ou nenhuma delas. A Bíblia é a verdade infalível. Mas não venha com essa história que eu não preciso. E quando eu digo que Deus mandou um profeta, eu não presto culto à personalidade, eu estou apenas reconhecendo um profeta na qualidade de profeta. E, na promessa de Jesus, vou receber galardão de profeta. Sabe o que é ser receber galardão de profeta? É ser chamado amigo do profeta. E amigo do profeta é aquilo que Jesus disse, a um amigo
não se esconde nada. Um profeta é um revelador dos segredos aos seus amigos. Vamos agora, neste programa, para o capítulo 2. Então, no capítulo 1, eu fiz questão de nomear 3 pontos. Primeiro, Paulo mostrando a divisão. Capítulo 1 de Coríntios, viu? Primeira coisa, divisão na igreja. Isto é um meio horrível que nós estamos vendo. Segundo ponto, Paulo mostrou ainda no capítulo 1 sobre como ser batizado. Então, nós temos aqui o segundo ponto, que era o batismo que deveria ser em nome de Jesus Cristo, e Paulo justificou isto porque Cristo, não é? É que foi crucificado. Então, nós temos que a crucificação de Cristo é a justificação deste fato que Paulo está aqui mostrando. Então, o centro é Cristo. E isto é o que nós precisamos. Estamos atestando aos telespectadores que não existe trindade, que o que Paulo apresentou foi Cristo e não uma divindade tríplice. Esses são os pontos que eu estou salientando do primeiro capítulo. Agora, no capítulo 2 da primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, começa assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Veja, Paulo não creu, não aceitou, não acreditou e não pregou um evangelho teológico que está fundado em psicologia, em filosofia e que não produzia absolutamente nada, não produz absolutamente nada na vida das pessoas, só intelectualidade. Tem 2 lados. Tudo que vamos ver tem 2 lados. Nós temos um evangelho intelectual hoje e temos um evangelho emocional hoje. E temos, para enganar também, o mais dos absurdos, aqueles que apenas sabem ludibriar aqueles que são simples, através de resultados. Nós vamos chegar nisto nos programas que vêm, porque eu estou estudando a carta aos Coríntios para mostrar que não existe trindade, que o batismo é em nome de Jesus Cristo, e para mostrar que a igreja, apelidada de igreja evangélica hoje, carrega em si os mesmos traços da igreja aos Coríntios. E nós vamos ver qual é o final de tudo isso. No verso 2 do capítulo 2, Paulo atesta: Porque nada me propus saber entre vós senão a Jesus Cristo. Ué, Paulo, não é seu dever como apóstolo e doutor dos gentios explicar para eles a trindade? Onde foi que Paulo gastou tempo para falar de uma bobagem desta? Isto é tradição do catolicismo que os evangélicos abraçaram e gastam tempo e se esforçam e lutam contra a Bíblia para colocar 3 pessoas aqui nas Escrituras, quando já venho provando de Gênesis até aqui que não existe trindade na Bíblia. Veja, porque nada propus saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. Preste atenção, estou lendo 1 Coríntios, capítulo 2, verso 2. Quero que você agora entenda o que foi que Paulo explicou quem era Jesus Cristo. Vamos aqui, então. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Agora, aqui está o capítulo 2. Se você não tem sabedoria, peça a Deus, disse Tiago, que a todos dá. Você tem coragem de dobrar seu joelho
e de coração dizer: Senhor, eu não quero ser enganado e não quero me perder. Não quero amar a minha igreja e o meu pastor mais do que a tua palavra. Não quero colocar a minha igreja como verdade, a verdade é tua palavra. Senhor, me dê sabedoria. E aí então, verso 6, falamos sabedoria entre os perfeitos. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Mas Paulo, que coisa bonita que você ajudou a tantos irmãos agora no final da história da humanidade, quando você disse que a sabedoria do homem se aniquila. Aniquila mesmo. Já pensou um pastor, um padre, ficar anos e anos num seminário? Preste atenção. E não saber nem qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para batizar os seus convertidos? Já pensou de que adiantou esta sabedoria? Amigo, irmão, escuta, se Pai, Filho e Espírito Santo for nome, então nossa linguagem perdeu o significado. Os analfabetos, como Pedro, sabia que Pai, Filho e Espírito Santo não era nome. Mas cadê o sábio? Cadê os pastores? Ei, intelectuais! Deus transformou a sabedoria deste mundo loucura que você fica tão cego que passa não sei quantos anos dentro de um seminário. Escuta, para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cadê o nome? Qual é o nome do Pai? É Pai. Qual é o nome do Filho? É Filho. Qual é o nome? Eu sou pai, eu sou filho, eu tenho um espírito, mas eu tenho um nome, meu nome é César. Não é pai, é filho. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Espera aí, acorda um pouquinho, rapaz. Tem um nome. E aí Paulo vai mostrar agora. Verso 7, falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistérios, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Verso 8, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Ligue o verso 8 com o verso 2. Paulo disse: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo crucificado. Jesus Cristo crucificado. Agora pegue o verso 8. Quem é Jesus Cristo que foi crucificado? Paulo disse: porque se conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Paro, desafio a sua consciência. Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade ou é o Senhor da glória que foi crucificado? Isso é o que Paulo está mostrando na carta aos Coríntios. Aqui não existe Trindade, só propus saber entre vós de Jesus Cristo. E aqui no verso 8 ele disse: isto está em um mistério. Por que é um mistério, Paulo? Porque o mistério da piedade não é a Trindade. O mistério da piedade é o Deus Espírito que agora se materializou, tornou-se carne e veio e foi crucificado por nós. Sabedoria que falamos em mistérios. Muito bem, aqui está o capítulo 2. E se vocês quiserem, acompanhem para que você possa entender que só aqueles que têm a mente de Cristo entenderão estas verdades. Aí então, se você virar a página, nós temos o capítulo 3 da carta de Paulo aos Coríntios. Veja só, meus nobres irmãos, se você quiser permanecer nesta ignorância, ouça agora o que Paulo diz no capítulo 3 para aqueles que
Em primeiro lugar, vive de divisão. Em segundo, não tem o batismo correto. Em terceiro, não vê que Cristo... Deixa eu só escrever isso aqui para ficar na sua casa aí, ó. Cristo, o Senhor da glória. Só queria que você guardasse isto. Então, para quem vive de divisão, que tem um batismo errado, sem ter um nome, que não sabem quem é o Cristo crucificado, que diz que é a segunda pessoa da Trindade, que não tem nenhum nexo com as Escrituras. Então, você tem agora o capítulo 3 da carta aos Coríntios. Eu estou tentando mostrar para você, no capítulo 3 aqui da carta aos Coríntios, você tem esta dura verdade dita por Paulo. Vamos ver aqui o que Paulo diz. E eu, irmãos, eu não estou chamando você de outra coisa, porque na verdade todos nós somos irmãos. Se não somos irmãos consanguíneos, somos irmãos uterinos. Na verdade, nem todos viemos do mesmo pai, mas Eva foi a nossa mãe. A palavra Eva, o nome Eva, quer dizer mãe de todos os viventes. Adão, a Bíblia nunca disse que ele foi o pai. Disse que Eva foi a mãe. Você sabe do que eu estou falando. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Por quê, Paulo? Porque se você vive de divisão, isso não é prova de espiritualidade. Porque se você não compreendeu nem este mistério do Deus Espírito se tornando carne e você criou e segue o mesmo paganismo de Roma, eu não posso te chamar de espiritual. Isso é carnalidade. Mas como a carnais, como a meninos, com leite vos criei e não com sólido mantimento, não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco podeis agora. Porque aí você vai ver o que vai acontecer. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Presta atenção. Olha se isto não é a cara da tua igreja. Olha dentro da tua igreja. Tem inveja, tem dissensões, contendas. Hein? Você já viu por que tem certas igrejas que fazem cultos com portas fechadas? Porque dizendo um, eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Deveríamos dizer, eu sou seguidor da Bíblia, eu sou um cristão, eu vivo pelo que está escrito. É o que está escrito que é a arma que me dá forças para vencer a Satanás. Foi com o que está escrito que Jesus derrotou o diabo. Não foi com sabedorias, filosofias e teorias e teologias de fundo de quintal. Quem é, pois, Paulo, quem é Apolo, senão ministros pelos quais Cristo morreu conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. E aqui no capítulo 3, eu termino o programa, Paulo diz assim, olha, para terminar o programa, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é a Trindade. Opa, estou lendo o verso 11 do capítulo 3, o qual é Jesus Cristo. Este é o fundamento da minha fé. Não é Trindade. E aí ele diz assim, eu como sábio construtor pus o fundamento. Veja como você edifica sobre ele. Veja como está a sua fé. Veja como está seu batismo. Veja como está a tua igreja. E então descubra onde você está.
se na palavra ou no engano denominacional. Vamos orar, o meu tempo acabou. Senhor, eu tenho falado ao povo as verdades que estão contidas em Tua palavra. Agora peço que o Senhor abra os olhos do entendimento, unja, e que o povo entenda, se salve e escape da grande catástrofe que está por acontecer. Estende a mão e abençoe aqueles que assistiram a este programa, os lares e as famílias daqueles que desejam, que têm coragem de pedir Tua graça, em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor Jesus, abençoe a todos vocês que estão nos acompanhando neste momento, e nós queremos repetir aqui que nós continuamos enviando gratuitamente estudos bíblicos para esclarecimento dos temas que são tratados aqui neste programa. Então você pode telefonar para o telefone 0800 722 7360. Você não vai pagar nem o custo da sua ligação e também não vai pagar pelo material. Você pode ligar e nós iremos enviar gratuitamente para a sua residência. Você também pode escrever para a Caixa Postal 3045 João Pessoa, Paraíba, ou então nos enviar um e-mail para feperfeita@gmail.com e solicitar a sua literatura, os seus estudos. Você pode nos acompanhar também através da internet, os cultos ao vivo aqui de João Pessoa, nos horários de 19h30 na terça e na quinta e às 9h pela manhã nos dias de domingo. Você pode acessar www.feperfeita.org.br e assistir também a sua TV Fé Perfeita 24 horas no ar. Acesse www.feperfeita.org.br e tenha programação 24 horas para enriquecer a sua vida espiritual. Quer dizer que nós temos aí um telefone 0800 722 7360 à sua disposição. Ele só não recebe de celular, não é? Isso mesmo. Mas de telefone fixo, pode ligar, teremos muito prazer em atender o seu pedido. Que Deus te abençoe e nós nos veremos, se Deus permitir, no nosso próximo programa. Não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída. O programa Fé Perfeita é de responsabilidade total da Associação Fé Perfeita.